Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 7 de dezembro. O Senado Notícias está no ar. Daqui a pouco começa uma sessão do Congresso Nacional para decidir sobre 26 vetos e 16 projetos de lei. Um dos vetos que serão analisados se refere a projeto que previa distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda ou em situação de rua. Os deputados se reúnem primeiro às 2 horas. A parte dos senadores está marcada para começar às 6 e os deputados voltam a se reunir às 8 da noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira o plano de auxílio aos estados e o projeto que pode amenizar o impacto das oscilações de preços do barril de petróleo do mercado internacional no dia a dia do consumidor. O projeto cria alíquotas mínimas e máximas para o imposto de exportação de petróleo bruto e fixa diretrizes de preços para os derivados de petróleo. A proposta foge da ideia de tabelamento ou controle de preços. Busca-se um mecanismo regulatório que amenize o impacto das oscilações externas. Nós estamos entre duas coisas, entre o preço totalmente livre, mercado internacional aplicado a quem produz derivados, quem importa, e também ao povo brasileiro indiscriminadamente. E aí queremos colocar no meio desse processo um sistema de amortecimento, para que o país, com a sua força e condição de país produtor de petróleo, grande produtor de petróleo, possa, de fato, estabelecer um mecanismo de amortecimento para que você assegure ao investidor a receita que ele espera de fato, mas, ao mesmo tempo, amorteça esses efeitos voláteis do mercado internacional. Não tem agência para regular, para fiscalizar isso. Como é que o presidente da Petrobras disse isso aí? A Petrobras deu 15 aumentos e na bomba foram 38 aumentos. Então, não tem governo para tomar providência a respeito da defesa do consumidor brasileiro, que não tem mais como suportar essa situação. Após a discussão, a CAI aprovou o projeto que segue para o plenário. Também foi aprovada a proposta que suspende a contagem dos prazos de validade de concursos públicos federais já homologados em março de 2020. A suspensão vale até o término da proibição do aumento de despesa com pessoal e leva em conta os impactos da pandemia da Covid-19. A CAI aprovou ainda o projeto que cria o plano de auxílio aos estados e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. O presente projeto de lei complementar tem por objetivo aperfeiçoar a legislação federal com vistas a salvaguardar as prerrogativas orçamentárias do Congresso Nacional em benefício de estados. Fortalecendo o Pacto Federativo, não podem as transferências da União aos estados decorrentes de emendas parlamentares, sejam elas impositivas ou voluntárias, serem limitadas pelo teto de gastos. Em suma, é bastante oportuno e muito contribuirá para o aprimoramento do modelo brasileiro de federalismo fiscal. A Comissão de Direitos Humanos discutiu hoje como a violência contra a mulher afeta especialmente as pessoas com deficiência do sexo feminino. O debate é parte das atividades da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, organizada pelas Procuradorias da Mulher, do Senado e da Câmara. A violência contra a mulher, ela é um drama assim, muito grave no nosso país especificamente. E a gente quer fazer com que esse relógio brutal que registra uma mulher é assassinada no Brasil a cada 2 horas. Esse é o nosso relógio. E todos os dias, 12 mulheres perdem a vida. Os participantes do debate destacaram que a deficiência pode potencializar a violência contra a mulher. Débora Prates, da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, defende que é importante escutar as pessoas com deficiência e combater o capacitismo. Eu nunca vou dizer que ninguém sem deficiência não possa falar sobre nós com deficiência, mas minimamente precisam nos ouvir para que cheguem a conclusões coerentes da nossa realidade, que é bastante diversa. O que é
o capacitismo? Eu considero é uma espécie do gênero preconceito que a sociedade atribui à mulher, às pessoas com deficiência, reduzindo-as à própria deficiência. A senadora Nilda Gondim falou sobre o impacto das notícias de violência contra a mulher. Para ela, as mulheres devem se unir para combater essa realidade. Todo dia no Jornal do Distrito Federal a gente vê um caso de feminicídio. Todos os dias a gente está vendo homens matando cruelmente, friamente mulheres e até as próprias crianças. Então, minha gente, a gente tem que dar um basta nisso. E só dá um basta se a gente estiver unida, fortalecida, se a gente puder colocar as pessoas nos seus devidos lugares e mostrar o quanto é importante a gente lutar por isso, porque não é possível, minha gente, que a gente viva todos os dias vendo um cenário atroz de mulheres sendo vítimas, são violentadas de feminicídio. A solução para esse problema, de acordo com as debatedoras, passa pela educação. Um exemplo é o programa Eu Me Protejo, que atende mais de 20 mil pessoas e trabalha para ensinar crianças com e sem deficiência a se defenderem desde pequenas. Uma criança com deficiência, ela, dependendo do tipo da deficiência, ela tem também uma vulnerabilidade maior. Isso que o Eu Me Protejo criou esse material. Segundo o IPEA, as mulheres com deficiência são as maiores vítimas de violência. Elas sofrem 3 vezes mais do que as mulheres sem deficiência. O dado foi apresentado por Renata Braz, do Ministério da Mulher. Para ela, um dos maiores desafios no combate à violência contra a mulher é o registro e a categorização da violência doméstica. Nós temos hoje no país um problema muito grande de registro, principalmente de informação sobre violência contra a mulher. Hoje, infelizmente, nem todos os estados, as secretarias, realizam de forma categorizada esse registro. Então, além da gente ter o problema da subnotificação, o pouco registro que a gente tem o problema de pulverização dessa informação. Por exemplo, se uma ocorrência é registrada como lesão corporal e se não tem a categorização que essa lesão é decorrente de uma violência doméstica e mais uma outra categoria, que essa violência doméstica é cometida contra uma mulher deficiente, nós não temos uma estatística realmente fidedigna da dimensão do problema. Ela também falou sobre o trabalho do Ministério nesse sentido. Nós vamos trabalhar com a implantação do painel de monitoramento da violência contra a mulher ali na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Dentro desse painel, nós vamos trabalhar com a produção de um diagnóstico da violência doméstica e familiar no Brasil a partir da pesquisa de vitimização. Nós só temos no Brasil, inclusive, senadora, uma única pesquisa de vitimização realizada no país até hoje, que foi realizada no ano de 2010 pelo Ministério da Justiça. A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem o parecer preliminar para o orçamento do ano que vem. Durante a sessão, parlamentares criticaram as chamadas emendas de relator. Logo no início da sessão, os parlamentares votaram a quebra de interstício para a leitura do relatório preliminar. As emendas de relator, classificadas como RP9, vão ter um teto de 16,2 bilhões em 2022. No parecer, o relator-geral, deputado Hugo Leal, determina 20 programações de caráter nacional para receber recursos das emendas RP9. Somos pela aprovação deste parecer preliminar, com as alterações decorrentes da aprovação das emendas 14 e 20 e da aprovação parcial das emendas 21 e 22, bem como pela rejeição das demais emendas. O parecer preliminar reserva 90,6 bilhões para fazer mudanças no projeto de lei orçamentária. Parte dos recursos, 71,8 bilhões, são de reestimativa bruta da Receita, 10,5 bilhões para emendas impositivas individuais e 5,7 bilhões emendas de bancadas estaduais com execução obrigatória. O relator-geral também propõe um corte linear de 2,6% no total dos recursos em programações discricionárias do Poder Executivo, o que deve gerar mais 2,655 bilhões. E por que nós estamos fazendo a votação desse parecer preliminar neste momento? Para que se possa abrir o prazo da discussão dos relatórios setoriais ao longo da semana e se votarmos até então possível na segunda-feira, todos os relatórios setoriais. Com certeza, a partir
da questão dessa votação hoje, do parecer preliminar dos relatórios setoriais, até lá nós já teremos, então, promulgada o que será a PEC 23. E esse parecer preliminar, ele não vem sobre os auspícios da aprovação da PEC. Por isso, teve essa questão do corte linear, por isso aqui os esclarecimentos que têm sido feitos. A reserva para as emendas de relator sugerida no relatório preliminar causou debate entre os parlamentares. O parecer autoriza 1,2 bilhão de reais para essas emendas, mas o valor pode chegar a 16 bilhões. Eu, particularmente, isso é notório, defendo o fim desse tipo de manobra, exceto no tocante àquilo que está estritamente na Constituição, que são ajustes de texto para omissões, para lacunas. Mas me curvo à decisão do colegiado, na medida em que foi mantido na resolução. Isso certamente será novamente judicializado, mas foi mantido. Então, é necessário focar nossa atenção numa limitação de alcance daquilo que como o deputado do Rocha, com toda a experiência, reportava, um excesso de poder concentrado em muito poucas mãos. Eu quero aqui hoje deixar pública a minha posição contrária em relação à possibilidade de emendas de relator geral para programações orçamentárias sem um critério claro para a definição dos benefícios destes recursos. Desde o seu advento, as emendas de relator geral em programações orçamentárias arranham a imagem deste Congresso Nacional, dando margem a ilações de toda a monta sobre a nossa dignidade. O Congresso tem o direito e tem também o dever de comandar o orçamento da nação, mas deve também defender os preceitos da nossa Constituição, que prezam pela transparência dos atos administrativos, e o que tem ocorrido com as emendas de relator vão contra esses preceitos. Hoje, a Comissão Mista de Orçamento voltou a se reunir. Aprovou 9 projetos de lei do Congresso que abrem crédito para diversos órgãos. Um deles é o Ministério da Cidadania, que terá direito a 300 milhões de reais para o programa Auxílio Gás dos Brasileiros. Em mais uma etapa do ciclo promovido pela Comissão de Desenvolvimento Regional, desta vez o foco central dos debates foi o turismo religioso em tempos de pós-pandemia. Não importa nem religião, nem o culto professado. O brasileiro é um povo de fé. Nos templos de moderna arquitetura, na monumental Basílica de Aparecida, nas peregrinações ou nas homenagens ao Padre Cícero, milhões se igualam na crença em um ser superior e se mostram capazes de percorrer grandes distâncias para juntar suas vozes e renovar seus votos. O presidente da comissão, senador Fernando Collor, abriu os trabalhos destacando a importância da religião como geradora de emprego e renda para um segmento específico. O Brasil é, felizmente, um país de convivência tolerante e pacífica entre as religiões. Essa característica admirável de nossa sociedade favorece um cenário auspicioso para o avanço do turismo religioso em nosso país. Os impactos econômicos positivos desse segmento já são perceptíveis em centenas de municípios brasileiros de pequeno e médio porte. Um número considerável de pessoas e de pequenas empresas dependem diretamente dessa atividade, da qual sabemos o grande potencial na movimentação de recursos e criação de empregos. Para a representante do Ministério do Turismo, o desenvolvimento do setor no pós-pandemia passa pela divulgação, organização e parcerias entre os setores público e privado. Já os estudiosos do tema manifestaram otimismo diante do cenário da retomada. É muito importante que a gente tenha uma estratégia maior para trabalhar a questão das parcerias público-privadas, e eu não digo só das grandes parcerias público-privadas. A gente tem que pensar também nas pequenas e médias parcerias público-privadas. Isso é muito estratégico para o país. Ainda que a gente já tenha uma cobertura vacinal bastante importante, mas a gente entende que os cuidados com a biossegurança, eles continuarão. Antes nós trabalhávamos com nossa hospedagem com 50%, passou para 70%, o sítio histórico, né, patrimônio de fã, também tinha limitação de público, e de semanas para cá liberou, e tão
Então, logo liberou, o público começou a vir. Continuamos usando máscaras, continuamos exigindo ali o uso do álcool em gel, mas então, finalizando e dizendo por que eu estou aqui, né, dizer que está maravilhoso e que para mim é irreversível. Irreversível não é um fruto só nosso aqui da região das Missões. A gente vê isso nos noticiários, né, e temos que nos cuidar, né, para que isso não desande. A hora de novas peregrinações é chegada e precisamos trabalhar para que esse retorno aconteça de maneira segura para os fiéis e para as populações locais. O senador Randolph Rodrigues recebeu a maior das honrarias francesas, chamada Legião de Honra. A cerimônia aconteceu na Embaixada da França e contou com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo a missiva encaminhada pelo presidente Emmanuel Macron, na entrega da comenda, as razões dela é por conta da nossa atuação em defesa da Amazônia e no combate à pandemia da Covid-19, defendendo a vida dos brasileiros. Sobretudo, então, é a estes brasileiros que eu dedico a entrega dessa comenda. Às centenas, aos milhares de brasileiros que perderam a vida em decorrência da pandemia, fruto do negacionismo, fruto dos erros cometidos. E dedico também essa comenda à nossa fronteira comum da Amazônia, entre Oiapoque e São Jorge. O futuro do século XXI será o futuro da sustentabilidade. Nós temos um enorme ativo para apresentar para o planeta. Eu sempre tenho defendido isso e fico muito feliz no estado em que o Estado francês tenha reconhecido e atue para que possamos chegar a este objetivo. Nós temos que nos inspirar na nossa fronteira no que nos une, não no que nos separa. Os povos originários que ocupam a fronteira do Oiapoque com São Jorge, do Amapá com a Guiana Francesa, do Brasil com a França, os caripunas, galibis maruornos, há 700 anos eles não conheciam a fronteira. E eles atuaram na defesa da floresta, tiraram o seu meio de vida sem destruição do patrimônio natural. Este é um exemplo que tem que nos inspirar. Este exemplo de desenvolvimento sustentável e de cooperação mútua que os povos originários nos legam há 700 anos, tem que ser o nosso bem comum da relação com a França. Se você for até Oiapoque, não encontra antagonismos com os franceses. Encontra um povo brasileiro do lado de cá que constrói e vive naquela fronteira. Que isso sirva de inspiração para nós. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.